Sejam todos muito bem-vindos. Programa Controverso no ar. E hoje nós temos um tema para ser discutido: igreja, fé, política e fim dos tempos. Para conversar esse assunto conosco, agora no primeiro bloco, da nossa gravação, que vai ser dividido em duas partes, nós trouxemos o pastor Flávio Fonseca, bispo da Igreja de Cristo, teólogo, autor literário. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Giovanni. É um prazer, uma honra estar aqui com você e discutir esse tema que é tão controverso. Igreja e política. Pastor, sou pastor também, o senhor é pastor. Posso chamar você de Flávio? Claro. Ótimo. O gostoso de trabalhar com gente de cabeça aberta é isso. Falar em cabeça aberta, meu bispo, meu pastor, eu queria que a gente entendesse aqui, inicialmente, que a igreja que eu quero conversar para analisar fé, política e fim dos tempos, não é a igreja espiritual de Cristo, apesar que é ela que comanda toda a estrutura, essa visão, né? Sim. Não é também a pessoa do Senhor nosso Deus, não é a pessoa de Cristo. Eu quero falar da igreja, essa que tem CNPJ, a instituição humana, social, que tem uma vocação espiritual. Primeiro ponto que eu quero deixar claro aí para o telespectador, para o internauta, para a nossa plateia, né? Segundo, eu queria te perguntar, para que a gente pudesse ter uma noção da identidade que essa igreja tem para o senhor, se o senhor consegue estabelecer missão, visão e valores da igreja moderna para nós. Eu entendo igreja, talvez assim, eu não consigo desassociar a igreja espiritual da instituição, porque a instituição tem uma missão dada por Jesus. Sim. Ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então essa é a missão, ou seja, o que a igreja tem que fazer é... Discípulos. Pregar o evangelho, através da pregação. Isso. E os membros dessa igreja precisam ir para fazer isso. Claro. Nós precisamos entender que o evangelho da salvação, que envolve a transformação pela renovação das mentes das pessoas, mudança de conduta. Então, isso tudo está abarcado no conceito da missão. É uma questão de missão. Nós temos agora uma diferença na visão, porque nós temos hoje... Como fazer, né? A visão. Como fazer isso acontecer. Então, se você olhar hoje para a igreja, vou falar da igreja que nós estamos vivendo hoje, não se fala mais em missões, não se fala mais em envio, pouco se investe, não sei se você sabe, mas menos de 1% de tudo que uma igreja arrecada é investido em missões. O senhor concorda com essa visão de algumas igrejas de que fazendo televisão, fazendo internet, isso aí está valendo como missão? Jesus disse o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. Eu não consigo entender fazer discípulos pela televisão. Eu posso ir, eu posso chegar. Mas, eu posso pregar o evangelho. Mas discipular, eu creio que precisa começar o junto, precisa ter amizade, precisa ter relacionamento. Jesus fez isso. E a questão do exercício da misericórdia também, o exercício da autoridade, vai confessar para quem? Para a televisão, né? Para o computador? Então, eu gosto de televisão. Vai confessar para o aplicativo, né? Nós temos aplicativo, programa de televisão, nós temos rádios. E eu acredito nisso. Eu vejo que isso é um instrumento para se pregar a palavra. Mas para fazer discípulos, eu acredito que nós temos que ir. Jesus mandou, ide por todo mundo. Eu preciso ir, de fato, caminhar. Então, na visão do senhor, de uma forma... Bom entender aqui a diferença. A missão é a missão geral da igreja. As missões que não estão sendo feitas são essas missões do conduzir pessoas, viabilizar pessoas para anunciar esse evangelho. Essa é a visão. Então, tem pessoas hoje que têm uma visão, ou nós temos uma igreja hoje que tem várias visões de como alcançar o mundo. E nós temos gente focada em missões transculturais, nós temos pessoas focadas na janela 10 por 40, mas você é uma pessoa que viaja muito. Sim. Março, agora eu estive visitando nossas igrejas na Itália. Itália, Bélgica, Portugal, Espanha. E na Itália, por exemplo, você anda numa estrada, passa por 4, 5, 6 cidades que não tem uma igreja. Então, está faltando um pouco de visão
de como alcançar isso que Jesus falou. A Espanha, a igreja evangélica não consegue nem autorização de atuação, né? É muito difícil. Explica para o nosso internauta e o nosso telespectador a Janela 1040. A Janela 1040 é um espaço no mundo onde as pessoas, ou os estudiosos, aqueles que fazem estatística, estudos, entendem que aquele é o maior espaço geográfico onde tem pessoas que não foram alcançadas ainda pelo Evangelho. Importante entender que são 7,5 bilhões de habitantes no planeta Terra e só dos menos de 300 milhões de pessoas que são cristãs, né? Ou seja, nós somos uma imensa minoria. Nós somos uma extrema minoria. Quase 2 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. E temos, então, 5 bilhões que ouviram falar, mas não professam a fé. E nós temos ainda os valores. Quais são os valores da igreja? Então, a missão é exatamente o mecanismo com o qual se alcança essas pessoas. Em quanto tempo o senhor crê? Nós temos até a vinda de Jesus. Eu discordo disso. O senhor discorda? Antes, né? Porque a Bíblia diz assim, esse evangelho será pregado em todas as nações ou em todo o mundo, então virá o fim. Então nós temos alguns fins na Bíblia. A Bíblia não fala de um fim só. Por exemplo, o fim da igreja não será o arrebatamento? Sim, eu creio. E depois do arrebatamento não vai mais se pregar? Já acabou tudo? Depois não tem a vinda de Jesus? Não tem um milênio de paz? Então, qual fim nós estamos falando? Que se for o fim do juízo final, há uma mentira hoje sendo pregada, que é enquanto a igreja não pregar o evangelho para o mundo inteiro, Jesus não volta. Isso não é verdade. Não Jesus vai voltar. Vai voltar. Nós aqui não teremos cumprido a missão. Você vai ver, as duas testemunhas não vão pregar? Vão. A gente fala dos 144 mil escolhidos que vão pregar durante a grande tribulação. São os remanescentes. Eles não vão pregar? Vão. E não vai ser a igreja. Então, essa coisa de dizer que a igreja vai alcançar o mundo, eu não acredito. Nós temos uma missão a cumprir, estamos falhando nessa missão hoje, e falhando ou não, Jesus volta. É como aquela parábola do passarinho diante do incêndio, que bota a aguinha na água, na boca e vai. Você não vai conseguir apagar o incêndio. Mas estou fazendo o que eu tenho que fazer. Minha missão é essa. Minha missão estou fazendo. Valores da igreja, pastor. Isso agora está mudado. Flávio, não dou conta de chamar você de chamar de pastor. Flávio, tranquilo, sossega a alma. Valores, isso mudou muito. Hoje, eu creio que, vamos pensar assim, posso demorar um pouquinho nisso? Fique à vontade, o programa é seu. Moisés foi o homem, Abraão. Abraão foi o primeiro homem chamado de hebreu. O que significa hebreu? Veio da região da Hebreia, né? Do Vale do Hebron. Não, hebreu significa aquele que está do outro lado. Mas é por causa do Vale do Hebron, não é? Então, ele estava do outro lado. Então, o conceito de hebreu é tô do outro lado. E Abraão veio trazer uma guerra de culturas isso. Porque ele foi o primeiro a falar, vamos dizer, de um único Deus, monogâmico. De um monte de coisas que era, de fato, uma guerra de culturas. A igreja deveria ser assim. Nós estamos do outro lado. Nós estamos do outro lado. Mas hoje, por exemplo, a cultura, vamos dizer, do mundo influencia muito mais a igreja do que a igreja influencia o mundo. Hoje nós pegamos uma ideia e nós temos um conceito que eu preciso estar muito mais próximo do mundo para que ele venha para a igreja do que antigamente. A igreja hoje está mais egoísta, Flávio? Eu acredito que talvez os líderes estejam, a igreja não. Quando eu falo igreja, então, tudo bem. Então, as pessoas que buscam hoje a igreja, elas estão buscando propósitos cada vez mais individuais ou isso sempre foi uma prática comum nos séculos e séculos? Isso sempre foi uma prática. Todo mundo chegava a Jesus por quê? Porque ele curava, porque dava pão. Então, isso está dentro do processo natural. Chegar é uma coisa, viver é outra. E aí você fala de Abraão e a gente precisa entender, interessante que quando Abraão aceita o desafio de Deus, parece-me que ele carrega toda aquela ética proposta por Deus naquele processo. Ele aceita separar-se do sobrinho posteriormente, ele mantém uma mulher só, ele só vai ter a segunda mulher orientado pela sua esposa e já na velhice. Abraão
é o primeiro homem que Deus pega no meio da escuridão, porque ele estava lá no meio dos caldeus, lá na Caldeia, aonde se falava de magia, de religiosidade, era outros costumes, e Deus pega aquele homem e trata com ele, é o primeiro homem que você vai ver isso na Bíblia, trata com ele e o faz ser diferente. Esse ser diferente, e aí eu já quero caminhar exatamente para um dos temas centrais nossos, que tem um pouco a ver com a conexão política, né? Esse ser diferente, o crente hoje, ele quer ser diferente? O crente não, o evangélico. Isso é que eu estou dizendo, que é o problema dos valores. Nós começamos a falar de valores. Antigamente, os valores cristãos eram muito bem definidos, mas a cultura desse mundo entrou para dentro da igreja. E os valores da igreja hoje estão mudados. Então, você vai numa igreja, hoje diz assim, não, que legal, se for um cinquentão, alguma coisa assim, nossa, estou numa boate igual dos meus dias de jovem. E é legal. Então, nossos costumes e valores estão mudando, porque o mundo, de fato, está influenciando a igreja. E nós já não estamos mais do outro lado, nós estamos do mesmo lado. Então, eu vejo hoje que a igreja tem mudado os seus valores. Nós temos hoje um processo político no Brasil, e esse processo político ele entrou porta adentro da igreja. O senhor concorda com essa máxima? Sim, a igreja, como instituição, é uma instituição política. O senhor está com quantos anos de evangelho? Ativo na igreja, ativo. Eu estou com 56 anos. Um garoto. Eu estou com 55, cheio de vitalidade. Converti aos 18. E me converti, eu era líder de jovens da Igreja Católica, eu atuava o tempo todo, estudei para ser padre. Então, 36 anos de vinculação. Minha pergunta para você, Flávio. Sempre houve uma participação da igreja na sociedade. Claro. Isso sempre aconteceu. Mas a pergunta é, alguma vez, na sua experiência desses 36 anos, 38 anos, você viu essa discussão política entrar para dentro da igreja, como ela está entrando nesse pleito agora de 2022? Por exemplo. Nós precisamos entender, tem casos reais. Nesses 38 anos de vida cristã ativa, o senhor viu já alguma campanha entrar tão para dentro da igreja como essa campanha presidencial agora de 2022, dessa forma, desse modelo? Eu acredito que a igreja sempre participou politicamente e ativamente em todas as campanhas. Nós vamos ver na história da igreja sempre isso acontecendo. A igreja foi precursora de inúmeros movimentos que mudaram politicamente muitas nações no mundo. Hoje, no Brasil, acontece uma coisa estranha. Há uma paixão e uma polarização que a igreja, talvez, eu não vou dizer a igreja, mas alguns pastores, eles perderam a noção do que é tratar com a política, porque a igreja é uma instituição e o pastor é um indivíduo. E como indivíduo, eu tenho o direito de me expressar e fazer valer a minha opinião, não como instituição. Como indivíduo, o senhor é conservador? Sim. O senhor adere à visão conservadora? Claro. E dentro do espectro político apresentado para a disputa presidencial, o senhor adere ao projeto do presidente Jair Bolsonaro? Sim. O senhor se considera um bolsonarista? Não. Qual a diferença? Todos nós temos um estilo de vida. Então, tem gente que gosta de fazer exercício, tem como estilo de vida fazer exercício. Tem outros que gostam de meditar, cada um tem um estilo de vida. Tem um que vive uma vida relaxada, né? Olha, eu sou assim mesmo. Nós temos ideologia política partidária. Então, eu acredito nisso, nisso e nisso. Por exemplo, a gente pode falar de individualismo e coletivismo. De determinado momento, o conservador pensa no indivíduo, em outros momentos no coletivismo.
Se você pensar assim, o socialismo é uma coisa coletivista, mas o conservador também pensa no coletivo. Então eu posso ter essas ideologias, mas acima de tudo isso tem uma coisa chamada fé. O que é a fé? Qual é a minha fé? Então, acima do que eu entendo como estilo de vida, como pensamento político partidário, eu tenho uma fé, ou eu não tenho. Então, se eu tenho uma fé, como eu posso votar a favor do aborto? Se eu tenho fé, como eu posso votar a favor de determinadas leis ou de pensamentos que vão contrário à minha fé? Não tem lógica. Então a questão são as pautas defendidas pelo outro lado, ou há uma identidade espiritual que fundamenta essa decisão? O Jair Messias é um Messias político para o Brasil, para o mundo? Isso não existe. O que eu estou dizendo... A igreja defende, algumas igrejas defendem isso, que há algo sobrenatural acontecendo e conduzindo para esse processo. Eu sou cristão e eu entendo o seguinte, a Bíblia diz que é Deus quem estabelece reis e tira reis. A mão de Deus está nessa campanha. E se ele perder, Deus perdeu? Não, a mão de Deus está aqui. Cada povo tem o governo que merece. A Bíblia diz isso, você conhece a Bíblia e sabe disso. Ou para lhe abençoar ou para sofrer o castigo. Então Deus vai lhe dar o governo que você merece. Agora, eu pessoalmente, Flávio, você está perguntando para mim, conservador. É a floresta que chama o espinheiro e fala reina sobre nós, né? Eu, Flávio, eu voto com a minha fé. Eu não tenho como votar num abortista. Eu não tenho como votar em quem legaliza drogas. Eu não tenho como votar em uma pessoa assim. E a ideologia que aprova a ideologia então, de gênero não é uma questão de que o Jair seja um Messias. Ele pode ser, e eu acredito que foi um homem escolhido por Deus, e porque a Bíblia diz que todo governo, todo governante é colocado por Deus. Deus o colocou diante do Brasil para um momento específico. E pronto. Flávio, eu concordo, entendo isso 100%. Agora, vamos olhar agora o Jair histórico. Você tem minha idade. Sim. Você se lembra de ouvir falar de Jair Bolsonaro há quanto tempo? Que você se lembra, conhece, sabe falar sobre ele, a vida dele, a história dele, domina esse assunto? Não. Quando surgiu como candidato... Eu domino desde 86. Não, eu conheço, acompanho, porque eu gosto de política, então eu conheço toda a trajetória do personagem e sempre o acompanhei. Eu gosto de política, mas eu não conheço a história dele. Comecei a conhecer a história quando ele foi candidato. Então, quero saber se ele é candidato e era, vamos dizer assim, o candidato mais próximo daquilo que eu acredito, que eu tenho fé. Então, quero saber um pouco. Você se lembra do Lula sindicalista, de camiseta, com Che Guevara, usando boina, fumando charuto? Você se lembra disso? Nunca votei no Lula. Eu sei, mas você se lembra dessa época? Claro. Uhum. Aí, de repente, ele aparece de terno Armani, magro, de bar. Você percebeu a diferença? Claro. Aquilo te pareceu justo, honesto? Ou pareceu uma campanha de marketing? Ladrão, para mim, sempre vai ser ladrão, enquanto acabou. Não sei se isso vai pro ar. Vai, aqui tudo vai pro ar. Então, assumimos o enganador. Para mim, o que todo mundo cobra do Bolsonaro é que ele é muito sincero e franco. Ele fala na lata e pronto, acabou. Isso é ruim. Bom, o que eu quero te dizer é que há uma imagem do Luiz Inácio Lula da Silva, né, necessária para a campanha política, distinta daquela que ele exercia. Você não acha que, e você parece que percebeu isso, você não acha que essa imagem do Bolsonaro hoje, evangélico, sensível, com a mulher à frente, ela é muito recente? Ele não é evangélico. Não. E nem passa a imagem de ser. Não, é envolvido com o ideal evangélico. Também não, ele não se mostra isso. Eu gosto do Bolsonaro porque ele é verdadeiro. Ele não é evangélico. A esposa dele é uma evangélica. Não. Agora, ele vai na igreja, ele recebe oração. Eu quis dizer com os ideais evangélicos. Sim. Você vê o Bolsonaro... Ele é cristão. Então, ele é católico Você cristão. consegue reconhecer um cristão nele, aquela missão e os valores e a visão. Você consegue Nós não podemos discutir aqui contexto? Catolicismo e... Não. Longe. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, ele é um cristão, católico cristão. Respeita a minha missão. Como fica o princípio de misericórdia? Muito
característico da mensagem de Cristo e em toda a aplicação da teologia da salvação, e um evento de Deus que se repete todos os dias numa pessoa como Jair Bolsonaro e o bolsonarismo? Deixa eu pensar uma coisa, pode? À vontade. Nós estamos pensando aqui na religião do presidente. Não. Conduta. Eu não preocupo. A questão da religião não me importa. Sim. A conduta, por exemplo, quando eu coloco isso, é porque para nós que analisamos de fora, do ponto de vista político, nós vemos uma característica, e que são esses evangélicos que estão apoiando, abraçando. Logo mais, nós vamos trazer aqui o representante da linha progressista, e nós vamos fazer uma inversão dessa minha posição, Flávio. Porque eu quero... A minha pergunta é, um homem que se declara pró-família, passou por 3 casamentos, vários filhos de cada casamento, e cada vez com mulheres mais novas e assim por diante, é uma pessoa que confessa que usava o dinheiro parlamentar para práticas, né? Para práticas sexuais libertárias, de libertinagem, que inclusive um dos filhos ele indica que o menino também praticava dessa forma. Nós temos um conceito de uma pessoa antes de 2017 que é um pouco diferente do padrão religioso. Isso não é levado em conta para as igrejas? Nós tivemos um presidente que foi o Lula, que era e é até hoje um cachaceiro, que foi discursar bêbado. Isso ninguém leva em conta? Sim, eu levo. Claro. E tinham pastores, e tem pastores, e hoje vai vir um pastor aqui que apoia um cachaceiro. Frases horríveis do Lula. Então, não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo a adesão da igreja incondicional. O que eu estou dizendo não é incondicional. É incondicional, não, pastor. Não, nós estamos discutindo uma coisa aqui que é a fé. Não tem como eu votar em uma pessoa que não apoia a família. Você está dizendo, olha, mas ele teve 3 casamentos, tá bom. Quantos evangélicos, e aí eu falo daquilo que mudou na nossa cultura, que antigamente se falava de um casamento para o resto da vida. Quantos mudaram de casamento? Quantos pastores estão aí no 4º casamento? Agora, eu acredito, como você falou na misericórdia, de que a pessoa pode mudar de vida. E o senhor acha que o Jair mudou de vida? Não creio. Ele é cristão e ele é sincero. Como você disse, ele confessa, fala o que está errado, fala onde está certo. Ele não tem engano, e isso é o que eu gosto, para te agradar. A participação da igreja no cenário político, na atuação política. O senhor disse que a igreja faz várias contribuições, e em off aqui, o senhor comentou, inclusive, que a própria Igreja de Cristo, ela contribuiu nos Estados Unidos com 3 presidentes. Sim, a Igreja é importante de Cristo essa participação. 3 presidentes americanos. O senhor concorda que essa mistura da igreja com política, quando nós pegamos os 2000 anos que nós estamos inseridos nele, essa mistura sempre foi um pouco prejudicial para a missão da igreja? Quando a igreja é abraçada por Roma, quando nós pegamos até mesmo ali em Corinto, né? Quando a igreja começa a ser abraçada pela então classe média e classe alta do povo de Corinto, há uma mistura que parece não ser interessante. Nós temos as cruzadas, nós temos a Idade das Trevas, nós temos uma série, inclusive, que gerou a ruptura do qual nós somos resultados. Nós precisamos pensar um pouquinho diferente. O senhor não acha que Você está falando de igreja católica, de história de igreja? Eu estou falando da igreja. Porque a igreja em si não fez isso. A igreja que Jesus fundou lá, edificarei a minha igreja, não fez parte da cruzada. Isso é uma história da igreja católica. E aonde nós estávamos, então? Então, aonde estava sempre a igreja? Houve um remanescente, sempre teve lá uma igreja verdadeira, que não se aliou a isso, desde todos os tempos. Por isso, por exemplo, eu faço parte de uma igreja chamada Igreja de Cristo, e nós não somos da Reforma, como todo mundo. Vocês são da Reforma? Não, nós somos um movimento de restauração. O que é? Voltar à igreja nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, pergunto para você, Jesus trabalhava com a política? Diretamente, eu entendo que não. Então, ele era um ser político porque era um ser social. Pronto.
Porque era um ser social. A igreja nunca dependeu da política para viver ou sobreviver. Ah, se o Lula ganhar, a igreja está lascada. Não, quem está lascada é o povo. O bolsonarismo ele tem uma certa dificuldade com as pessoas um pouco mais frágeis. Como é que fica a visão da igreja? Porque ela nasce de uma relação de assistência. Órfãos, viúvas, não, ela não nasce. desterrados. Ela nasce numa questão de fé. Ela nasce numa questão de fé. Isso é uma mas essa prática é imediata. Religiosa. Imediata. É uma prática religiosa. Imediata. Sim, mas é uma prática. Todo cristão deve fazer isso. E bíblica. Essa é uma prática. Aquele que produzia não podia voltar para buscar o feixe. Que tinha mas que deixar lá. Isso estava lá no Velho Testamento. E depois Jesus trouxe para a alimentação, é o que eu tô dizendo, a cura, a visita. Isso era uma prática. Colocar roupa naquele que está nu. Era uma prática. É tão forte, pastor, que a palavra de Deus diz que Jesus não reconhecerá pastores que não se aplicam a isso. Claro. Como aderir a um bolsonarismo que entende que isso é vitimismo ou que é fragilidade da pessoa? Eu discordo de você. Nós temos, como eu disse, uma missão e uma visão e depois valores. Então, quando você fala, por exemplo, governo do Lula, nós estamos discutindo política, o governo do Lula tirou não sei quantos da pobreza. Não acredito. Tirou como? Não vejo. É um governo do trabalhador que usa Armani. É um governo do trabalhador que o trabalhador não ganha dinheiro, mas os banqueiros ganham. Aí você está dizendo que isso é o quê? É deixar a pessoa na miséria? Então, o lulismo, ou o Lula, tem uma visão de trabalho para o pobre. Essa eu vou fazer a pergunta para o próximo pastor. O bolsonarismo, como você diz, tem uma visão diferente disso, porque o conservadorismo entende que o individualismo é a coisa mais importante, as garantias da minha liberdade. Só que a garantia da liberdade também tem lá suas obrigações. Então eu entendo que eu preciso prover para você meios de que você trabalhe e que você esteja bem para fazer isso. Pastor, nosso tempo já esgotou, mas eu preciso fazer uma pergunta para o senhor. Sim, claro. E depois eu me viro aqui para ver como que eu vou fazer. Pastor, a minha pergunta é a seguinte. Nós temos uma visão de igreja que vai reinar. Só que a sociedade democrática, republicana, ela visa o diálogo. A igreja, a aplicação da palavra de Deus de acordo com a liderança dos seus líderes, né? Dos líderes da igreja. Como conjugar esses dois fatores? A igreja não aceita muita discussão em relação às suas questões internas. Como trazer isso para a política? Bom, nós precisamos entender, a igreja vai reinar como? Porque tem uma parte da igreja que entende que isso é no futuro e que a missão nossa aqui não é reinar, é pregar. Eu acho que a nossa missão é pregar. Então, eu entendo que a nossa missão aqui é pregar e que nós não vamos reinar. Hoje a igreja tem uma bênção de Deus, bons carros, casa, prosperamos, entendemos como fazer isso pela palavra, mas a igreja não foi chamada para reinar em vida agora. Nós somos chamados para pregar a palavra. E não tem como discutir valores cristãos. Hoje, grande parte da igreja está discutindo os valores cristãos. E isso eu discordo. Quando você disse, olha, a igreja não aceita muita conversa nas questões internas. E não deve aceitar. É exatamente isso. Como que eu trago esse princípio para dentro de uma democracia republicana? Não tenho que trazer, eu não preciso disso. Ou seja, enquanto líder conservador, porque o nosso tempo acabou, o senhor entende que a igreja deve apoiar por uma questão de fé, sim, claro, mas depois deixa seguir o caminho da política. política. Eu tenho que cobrar. Cobrar. Cidadão, eu sou um cidadão, eu preciso de cobrar aquele a quem eu coloquei lá. Encerrando, 30 segundos para o senhor deixar uma visão do senhor nesse aspecto. Você que me ouve agora, que nos assistiu, eu quero te convidar a tomar uma decisão de fé. Você que é cristão, entenda, a sua fé não pode ser menor do que o seu pensamento político partidário. Eu preciso votar pensando na minha família, nos valores que me foram ensinados. E isso não pode mudar. Vote com fé. Muito obrigado, Flávio Fonseca, e você permanece conosco. Nós vamos ter agora o contraponto dessa nossa entrevista. Permanece conosco, você está no lugar certo.
Dá para ver claramente nessas imagens quem dessas pessoas não tem um advogado. Ter um advogado para resolver seus problemas abre espaço para você viver com mais leveza. Aproveite melhor a vida. Contrate um advogado. OAB Goiás. Impulsionando a advocacia, defendendo a cidadania. De volta ao programa Controverso, continuamos com a nossa discussão sobre igreja, fé, política e fim dos tempos. Nosso convidado de uma linha mais progressista, pastor Marcos Machado. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Pastor tem 40 anos como ministro, né, da Palavra do Senhor e há 19 anos o senhor preside a Igreja Batista do Jardim Novo Mundo. Jardim Novo Mundo. E o senhor está como vice-presidente do Núcleo de Evangélicos do PT, o NEPT. Em Goiás. O senhor pode conversar um pouco sobre isso com a gente? Sim, é uma oportunidade muito boa. O Núcleo de Evangélicos do PT, ele não é composto apenas por membros do PT, filiados ao PT. Eu não sou filiado a nenhum partido político. O núcleo é composto também por simpatizantes. E eu sou um simpatizante e tenho lá, eu considero para mim um privilégio, eles me considerarem como seu vice-presidente. E tem sido uma oportunidade muito boa de ver o número enorme de irmãos que são progressistas, que são de esquerda, que não concordam com tudo isso que está acontecendo aí com o país ultimamente. Pastor, o que nós podemos trazer como um parâmetro para entender o que seria um pastor progressista e um pastor conservador dentro do espectro político que está sendo apresentado para nós hoje? Não é fácil. Você teria que entender, estudar o que é a esquerda, o que é a direita, de onde vem esta nomenclatura. Começa basicamente lá na Revolução Francesa. Dentro da Revolução Francesa, você tem alguns desdobramentos e a criação de outros grupos. A direita se torna muito violenta já lá na Revolução Francesa. Mas, basicamente, esquerda e direita é o quê? Esquerda é aquele que se preocupa com o povo, com as necessidades do povo. Foi o povo que tirou o rei. E a direita se preocupa com o status quo da elite. O senhor, então, se posiciona como um pastor progressista no sentido que o senhor está mais voltado às atividades e à percepção, à sensibilidade com o fragilizado, socialmente necessitado. Trabalhamos diretamente com esse povo. Eu fui católico durante muitos anos da minha juventude e nós tínhamos ali um encontro da Igreja Católica com a visão política, que era a teologia da libertação. Seria alguma coisa semelhante a isso? Não. A teologia da libertação não nos atinge totalmente. Há muita coisa boa na teologia da libertação, porque trabalha com exatamente o propósito do título, né? Libertar o povo. Há algumas questões de interpretação bíblica que não é o caso agora. Mas entre todo esse desmando que está hoje aí, se eu tivesse que optar entre bolsonarismo e teologia da libertação, não tenha dúvida. Eu adotaria a teologia da libertação. Aproveitando esse viés, eu queria antes, a mesma coisa que eu conversei com o nosso convidado anterior, deixar claro que nós queremos aqui discutir a igreja como instituição, né? Essa que tem CNPJ, que tem endereço, que cumpre obrigações e que tem ali um grupo de pessoas que professam uma fé, pessoas que creem num Deus. Então nós não estamos discutindo a fé, nem o Deus, nem o Cristo, nem a palavra do Senhor. Mas nós estamos discutindo aqui a posição política da igreja nesse momento que nós estamos vivendo da campanha eleitoral de 2022. Pastor, o senhor consegue trazer para nós, na sua concepção, qual que seria a missão, a visão e os valores da igreja aos teus olhos? Posso, mas antes, aproveitando uma deixa que você colocou na sua palavra introdutória aí, é preciso, em termos de Brasil, nós voltarmos lá a 1808, rapidamente. 1808, Dom João VI, fugindo de Napoleão Bonaparte, vem para o Brasil, e vários grupos apoiam Dom João VI.
Vários grupos apoiam Dom João VI. Judeus, crentes novos, por causa da Inquisição Católica, muitos judeus se autodeclararam não judeus e abraçaram a fé católica ou abraçaram a fé que estava começando o movimento reformado. E muitos cristãos não católicos vieram nas caravelas com Dom João VI. Ajudaram financeiramente a coroa ficou pobre. Então, eles pediram autorização para Dom João VI para trabalharem no Brasil, isso em 1808. O Brasil já tinha tido 2 oportunidades, pelo menos até os anos 1700, com o Villegagnon no Rio e com os holandeses em Recife. E tem uma curiosidade muito interessante, Giovanni. Quem eram os evangélicos em Recife que quiseram plantar o trabalho evangélico lá e não foi deixado? Os fundadores de Nova York. Como eles foram expulsos de Recife, para onde eles foram? Foram para Manhattan. E olha o que é Nova York hoje, olha a oportunidade que nós perdemos, né? Mas tudo bem, vamos em frente. Dom João VI, então, permite que os que nós chamaríamos hoje de evangélicos a trabalharem no Brasil, a evangelizarem, com uma proibição. Sabe qual foi? Não podiam ter templos. Ordem do rei. Vocês podem pregar, podem entrar nas casas, mas não podem ter templos. Isso mudou, porque o templo institui a instituição. A redundância aqui é para reforçar a ideia. Nós brigamos hoje não pela fé, nós brigamos hoje pela imagem, nós brigamos hoje pela propriedade, nós brigamos hoje pela instituição. A igreja está um pouco mais materialista nesse aspecto. Sem dúvida. O evangélico está mais materialista? Está. E aí voltamos à nossa pergunta. Missão, visão e valores da igreja, no seu ponto de vista. Eu fico principalmente com a missão. A maioria dos evangélicos não sabe qual é a missão da igreja na Bíblia. Na Bíblia, a missão da igreja é promover a glória de Deus. Refletir a glória de Deus. E onde é que está isso? Está em Efésios, capítulo 1. A carta de Paulo aos Efésios é a doutrina da igreja. Você quer ser uma igreja verdadeiramente cristã? Estude Efésios. Aplique Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. E lá por 3 vezes, no capítulo 3, ele diz, a igreja é a manifestação da glória de Deus, para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Como que a igreja... Porque a visão é como aplicar isso e como chegar nesse resultado. Como que o senhor vê a visão da igreja moderna hoje para chegar nesse resultado? Ela perdeu a glória de Deus. Ela perdeu a glória de Deus, ela perdeu. A igreja atual perdeu a glória de Deus. E a igreja brasileira, principalmente, eu te digo, a igreja ocidental, a chamada igreja livre. Em razão do egoísmo? Em razão do egoísmo, em razão das disputas, da inveja. Foco na riqueza? Foco na riqueza, foco no poder. Instrumentalidade, materialidade. Materialidade, foco no poder, o querer o domínio sobre o outro, que isso nunca foi evangelho. Evangelho nunca é o domínio sobre o outro. Valores da igreja. Quais o senhor crê que são valores primordiais da igreja? É a luta pelo entendimento da santidade. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Pastor, nós temos percebido que a grande discussão que os pastores conservadores ligados ao bolsonarismo eles trazem é exatamente que essa linha progressista e o Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula e a esquerda de uma forma geral, ela atesta contra a família, contra princípios e valores morais que eles pretendem conservar. Como é que o senhor vê isso diante dessa posição que o senhor entende que valor para a igreja moderna é exatamente santidade? Tem santidade prevista dentro da esquerda? Essa discussão ela é inócua. Política nunca vai alcançar a santidade. O grande erro do bolsonarismo é esse. É transformar o bolsonarismo numa igreja ideal, num grupo ideal. Não vai conseguir, não é. Muito pelo contrário, é um dos piores.
O que o bolsonarismo prega não encaixa no evangelho. Em nada, nada no bolsonarismo encaixa no evangelho. Ódio, discurso de ódio. Agora, Deus deixou a igreja, eu falo muito isso, seria tão bom se no dia que nós nos convertêssemos, Deus já nos levasse para o céu. Não seria tão bom? Excelente. Seria excelente. Ele faz isso? Não. O humor de Deus. Deus nos deixa pecadores perdoados para trabalhar com pecadores não perdoados. E sabe qual é o problema, Giovanni? O problema é exatamente a igreja. Eu cresci ouvindo isso. Não, o problema do mundo é o pecado. No ministério, eu sou pastor há 45 anos. No ministério eu aprendi que o problema não é o pecado e o pecador. O problema do mundo chama-se igreja. A igreja ainda não entendeu Jesus Cristo. É claro que nós temos louváveis exceções ao longo de toda a história da igreja. Quando o senhor percebe o ambiente, o senhor é batista. Batista. O senhor, creio que lá dentro desse núcleo evangélico do PT, o senhor deve estar tendo contato com pessoas de várias denominações. Mas há uma característica do evangélico, uma forma como ele se apresenta, Sim. Até em razão da sensibilidade em relação à palavra, a Deus e assim por diante. O senhor vê nas pautas identitárias que o PT abraça, juntamente com o pessoal da esquerda, uma similaridade com aquilo que há expectativa do evangélico de uma vida cristã? Sim, muito grande. Não somente o PT, mas a maioria dos partidos de esquerda são abertos para discussão, são abertos para tratar assuntos que são delicados para determinadas faixas da sociedade, inclusive os evangélicos. Agora, eu quero insistir nisto. Se você quer fazer da esquerda ou da direita uma igreja, isso é um trabalho perdido. Igreja não precisa disputar espaço político. Na verdade, os batistas, eles são exemplo disso no mundo, entre separação em igreja e Estado. O Estado tem que ser laico. O Estado não é feito só de crentes, só de evangélicos. O Estado é feito de ateus, o Estado é feito de católicos, o Estado é feito de cristãos, não cristãos, muçulmanos, as religiões de matriz africana. A demonização, isso é um pecado que os evangélicos fazem com as outras pessoas. Nós somos chamados para ser luz no mundo, não para jogar mais as pessoas nas trevas. Pastor, para fechar esse assunto e passarmos para um outro ponto, nós temos visto que o grande marketing contrário à esquerda são cenas que diversas pessoas isoladamente praticaram e que ofendem a pessoa do cristão, do evangélico. Sobre discussões de aborto, sobre discussões de pedofilia, sobre forma de sexo, sobre a inserção de crucifixo em orifícios e uma série de questões que eu acho que o senhor está a par. O senhor não acha um pouco constrangedor trazer essas duas questões juntas, não? Não. O senhor não acha que essas manifestações ofendem o cristão tradicional? Sim, não só o cristão. Me ofende, vou ser sincero. Ofende a todos. Ofendeu a mim. Mas isso não é esquerda. Mas ofende o espírita, ofende o católico, todo ofende mundo. O ateu. Isso não é esquerda. Isso aí é o que cada cristão tem que saber, que o homem é pecador e envolvido no pecado. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Sim, senhor. É pecado o jovem fornicar? É. A palavra é muito clara. É muito clara. E ele é maior, esse pecado é maior ou menor dos pecados que você citou? Eu sou de uma linha de pensamento que não há pecado é pecado. Hierarquia de pecado. Não tem. Não há o pecadinho. E nem o pecadão. Nem o pecadão. Tem o pecado. Então... A mentira, a desídia. Exatamente. Né? O ódio. O ódio. Você sabe o percentual de fornicação na juventude evangélica hoje, do século XXI, no Brasil? Não faço ideia. 80%. 80% da juventude evangélica, meu irmão, minha irmã, que você vai me ouvir, é fornicária. O que é ser fornicário? É prática do sexo antes de casar. Então, ficar
Antigamente se falava amizade colorida. Pastor, o senhor vai tratar desse assunto tão constrangedor? Ora, mas isso está na ordem do dia. Quem é que não sabe mais disso aqui? Nós perdemos uma vez uma jovem para uma determinada outra igreja, dita progressista, dita nova, tal, e a jovem ficou deslumbrada com aquela igreja. E ela gostou tanto, quando foi na terceira reunião que ela participou, o líder da juventude daquela igreja disse, vamos para onde? Depois do culto de domingo à noite. Não, vamos para um motel. E isso não é tão novo, isso não foi agora. E a jovem se escandalizou, disse, como vocês fazem? Não, o que tem? Tudo é amor. Então isso é uma distorção do evangelho. E os pastores, boa parte dos pastores, não sabem mais responder a isso. O senhor está, então, nos trazendo que há uma seletividade. Sim. E é uma seletividade interesseira. O quão nocivo é essa seletividade para viver-se uma vida realmente cristã e como que essa seletividade está atacando a política hoje? Eu acho que a resposta já está na sua pergunta. É uma seletividade interesseira. Você levanta um ícone, você levanta um mito, é outra coisa louca nessa campanha política toda. As pessoas estão dizendo claramente, os cristãos estão dizendo claramente que acreditam em mito. Ué, o que é mito? Um ídolo. Mito é um ídolo, é uma coisa que não existe. É uma ignorância espiritual chamar o atual presidente ou qualquer outra pessoa de mito. Então, a seletividade vem principalmente dos líderes. Os líderes que têm interesse pelo poder, por isso que a gente tem que voltar lá a Dom João VI. Se os crentes tivessem ouvido Dom João VI foi boca de Deus. Eu tenho igreja, sou pastor de igreja, nós temos um templo, isso gasta um tempo, um dinheiro para você manter estrutura. Nós temos que investir na alma, nós temos que olhar para as pessoas, nós temos que ajudar as pessoas e não ficar preocupado com o institucionalismo. Em falar sobre ajudar e não ficar com o institucionalismo, o senhor consegue reconhecer que essa esquerda, ela se distanciou um pouco da comunicação com o meio evangélico? Ela não consegue conversar, aliás, ela não se preocupou em se aproximar da religiosidade? Sim, nós questionamos isso lá no grupo. Nós somos os maiores críticos, principalmente porque estamos trabalhando diretamente com o PT, sobre isso, e o PT está fazendo a releitura. Está fazendo a releitura. Há poucos dias nós tivemos um encontro de evangélicos em São Gonçalo com o presidente Lula, e foi muito, muito interessante. E, inclusive, um pastor batista da minha convenção foi crucificado, porque ele foi lá e ele disse o seguinte, os evangélicos têm que pedir perdão ao presidente Lula. Nossa, isso foi fogo na gasolina. Por que tem que pedir perdão? Porque estão pecando contra não só o presidente Lula, mas contra as pessoas, contra a morte, estão aderindo ódio e não estão cuidando do país. E outra coisa é essa separação. Você tem que fazer a separação da política da igreja. A igreja, meu amigo, está separando irmãos. Eu tive que bloquear amigo de infância. Porque esse amigo de infância me chama de louco, me chama de comunista, ele acha que ele tem o direito de... Você é comunista? Não, eu não sou comunista. Mas eu acredito que o socialismo é muito melhor do que o capitalismo. Tem erros no socialismo? Tem. Mas tem milhões de erros maiores no capitalismo. Sabe por quê? Porque a Bíblia já avisou. O que é capitalismo? Capitalismo é você estar sujeito ao dinheiro. Há alguma possibilidade do Brasil, elegendo um líder de esquerda, se tornar uma Venezuela? De jeito nenhum. Por que não? Porque o Brasil é diverso. É a primeira coisa que a igreja tem que entender. Os nossos cultos não são diversos. E teriam que ser. Nós criamos as bolhas, nós criamos as espécies, os paradigmas de que ser crente é usar gravata, pentear direitinho o cabelo, e se chegar um irmão com o cabelo mais ou menos, ele já é estigmatizado. Isso está mudando muito, graças a Deus, mas ainda não mudou totalmente. Então, por que o Brasil não vai ser uma Venezuela? E nem a Venezuela é o que dizem aqui no Brasil. Não é. O Brasil nunca será uma Venezuela e o Brasil nunca, do jeito que está aqui hoje, nunca será tão socialista. Mas quem está dizendo da Venezuela é o próprio venezuelano que está vindo fugido de lá. E que trazendo imagens. E você sabe que muitos venezuelanos já estão voltando?
Não tem essa informação. Pois procure, eles já estão voltando. Pastor, e comunicação? Como que essa aproximação da esquerda pode acontecer com o meio evangélico se há tanto julgamento de ambos os lados? Porque não é só o evangélico que julga a esquerda. A esquerda olha com um certo... É esse o sentimento que o meio evangélico tem, com um certo desprezo e uma certa desconfiança para o meio evangélico. Olha, em parte da esquerda. É isso que também nós cristãos evangélicos precisamos aprender a ter mais paciência com as pessoas. Você não pode querer o conhecimento espiritual numa pessoa que não é cristão, que não aceitou a Cristo, que você tem. Não é obrigação dele te respeitar. Por favor. É obrigação nossa respeitar o pobre pecador. Jesus, na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Para quem que Jesus estava pedindo para o Pai? Estava pedindo para o soldado que pregou o cravo na mão dele, estava pedindo pelo imperador na pessoa de Pilatos que condenou ele, estava pedindo pelos líderes religiosos de Israel. Mais tarde, Estevão vai ter a mesma atitude. Estevão está morrendo apedrejado. Qual é a oração de Estevão? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Não lhe imputes essa Não lhe pena. imputes isso. Então, o cristão esqueceu disso no Evangelho. O cristão se colocou no lugar de juiz dos pecadores. Meu irmão, foge dessa. Em falar de juiz de pecadores, não é só a pauta identitária, não é só a pauta moral, mas nós temos aí uma pauta sobre a questão da corrupção, né? O presidente Lula é associado a uma figura corrupta e de roubo. E isso coloca essa... Devolve para mim, por favor. 3, 2, 1... Pastor, não é somente a pauta de questão moral, de santidade, e nem mesmo a questão específica da fé, mas nós temos uma pauta sobre a questão de honestidade, de combate à corrupção, né? O PT e o presidente Lula foram envolvidos num grande escândalo, onde aconteceu um fato horrível na economia brasileira de corrupção. Tanto é que pessoas foram julgadas, condenadas, alguns estão presos, outros já pagaram suas penas, e um grande montante foi devolvido e outro grande montante se perdeu. São dois problemas aí em relação ao PT. A corrupção do governo e também a má gestão, que fez perder dinheiro. Como é que o senhor se posiciona nesse sentido diante da igreja evangélica preocupada com isso? Tranquilamente, acompanhei todo o processo. Como cidadão, acompanhei todo o processo e todos nós temos que acompanhar. Tudo hoje está voltado para Lula, então vamos ficar com Lula, porque não dá para falar com o outro. Mas eu quero te dar uma notícia agora recente, 2, 3 dias atrás. O acusador de Lula, hoje é que é o acusado, Deltan Dallagnol, que é da minha igreja, é da minha convenção. Eu tenho que falar que ele é meu irmão em Cristo. Deltan Dallagnol, que acusou Lula daquela maneira tão odiosa, ele hoje está impedido de se candidatar. Por quê? Porque está processado. E o presidente Lula? O presidente Lula está livre. Qual é a acusação? Qual foi o roubo de Lula? Quem pode provar alguma coisa? Ninguém pode provar. O PT criou um setor para receber acusações contra o PT e o Lula. Ninguém vai lá dar. Está aberto. Eu digo para vocês, pode procurar o PT. Você tem uma acusação contra o PT? Você tem uma prova do roubo do presidente Lula? Pode ir lá no PT, eu te ajudo. Eu levo você lá. Eu não sou do PT, mas eu conheço as pessoas de lá. E dizer que Lula é ladrão, como alguns pastores falam odiosamente. Gente, eu vi um vídeo de um outro colega meu, Batista, lá do Rio de Janeiro. Que tristeza ver um pastor gastar tempo em acusar um pecador. Você sabe que teve, nas primeiras eleições de Lula, que teve um pastor de destaque nacional na época, que quase prejudicou o Lula? Eu não vou dizer o nome desse homem, porque ele continua aí na mídia. Mas esse homem atrapalhou a vida espiritual de Lula. Uma das razões de Lula se afastar dos evangélicos foi esse pastor. Sabe por quê? Porque esse pastor foi se meter com um doleiro. Quando o Lula viu, caiu fora, não. Mas voltando rapidamente à sua pergunta, o PT está plenamente aberto para tratar sobre qualquer assunto evangélico. Pastor, mas
Tudo bem, vamos supor que a gente consiga lidar isso. Faltam poucos dias para a eleição. O senhor acha que é possível conversar com esse cristão evangélico? A esse respeito, para mudar a convicção dele? São duas coisas que o evangelho precisa entender. Que se o Bolsonaro realmente é imbrochável e se isso interessa como tema da campanha política, se ele brocha ou não brocha. Meu pai do céu. E se o Lula é ou não ladrão. Né? Acho que são dois temas... Desculpe, você está me fazendo rir. São temas fundamentais nessa campanha. Não, essa questão... Eu estou errado? Essa não é uma discussão que está em pauta? Você está perfeito, perfeito. Gente, o meu ouvido ter que ouvir a pessoa que está na presidência da República, no dia da pátria, a única palavra que ele teve para a nação foi imbrochável, é o fim da picada, gente. Não, mas é pior. Eles estão tentando explicar agora que esse termo imbrochável tem um outro significado. Qual? Que é resiliente, que é forte, que é uma pessoa que suporta. Nada disso. Que na verdade era isso que... mente pervertida mesmo, infelizmente. Infelizmente. Não é acusação aqui, é a realidade. Você ouça a análise profissional da Marta Suplicy. Eu não concordo com a posição política da Marta Suplicy, mas ela é psicóloga. E renomada. Na internet está aí, é só você procurar. Procure Marta Suplicy falando sobre Bolsonaro. Veja o que ela fala sobre Bolsonaro. Nós estamos sendo liderados por um sociopata. Ela chama lá de psicopata. E psicopata é duro. Psicopata é terrível. Mas é isso que o Brasil está vivendo agora. Pastor, votar na esquerda, esquece o Lula, esquece o PT especificamente. Votar na esquerda é pecado? Não, eu digo o contrário. O voto na direita é que é pecado. Por quê? Porque é capitalista, porque é adorador de mamon. Eu sou capitalista, então eu estou em pecado? Eu sou empresário? Pode estar. Advogado. Se no seu capitalismo você cometer injustiça o senhor do meu programa, social, se você no seu capitalismo cometer injustiça social, você está em pecado. E o capitalismo que ele mais comete é injustiça social. Agora, eu também estou envolvido no capitalismo, eu sou obrigado. A nossa nação é capitalista. E, às vezes, eu sou obrigado a engolir goela abaixo as injustiças do capitalismo e eu não tenho nem aonde recorrer. Qual a relação de uma eleição de Bolsonaro ou de Lula com o fundamento escatológico da Bíblia? Essa é a minha última pergunta para o senhor. Há algum tipo de relação do fim dos tempos, do Apocalipse, não vejo. Com o momento histórico do país? Não vejo. Ontem mesmo eu falei isso no meu sermão, está inclusive gravado no YouTube, se vocês quiserem ver. O fim dos tempos virá e está bem mais próximo. Há 2000 anos atrás, Jesus disse que estava próximo. Então, passaram-se 2000 anos, então está mais próximo ainda. Mas se você estudar bem a Bíblia, você vê que ainda falta cumprir algumas coisas. Eu tenho essa mensagem gravada. Eu mostrei, principalmente depois do fim da pandemia, muita gente disse, a pandemia, pronto, agora Jesus volta. Não, calma, ainda vai demorar um pouquinho. O senhor tem 30 segundos para fazer o fechamento do raciocínio do senhor. Foi um prazer conversar contigo. Bom, primeiro também agradecer, conhecê-lo, essa oportunidade e dizer, meu irmão, não misture fé com política. Mas a política precisa de bons cristãos, que não mentem, que não divulgam fake news. Você recebe uma postagem fake news e reproduz a milhares, isso é pecado. E se você vota em quem promove injustiça social, você também está pecando. E isso ninguém pode negar no PT. O PT gerou justiça social que esse país nunca teve. E aí vale a palavra do Lula, nunca antes na história deste país. E, pela graça de Deus, no dia 2 de outubro, nós vamos, quem sabe, reaver muito dessas coisas. Você sabe o que é 33 milhões de pessoas passando fome? Culpa do bolsonarismo. 106, 112 milhões de brasileiros em insegurança alimentar. Eu vou encerrar com isso aqui. O que é passar fome? Passar fome é não comer hoje e não saber o que vai comer amanhã. Não tem o que comer amanhã. 33 milhões de brasileiros estão assim. Quem fez isso? Bolsonarismo. Principalmente o bolsonarismo. Foi o golpe na Dilma, mais o bolsonarismo. E o que é insegurança alimentar? Insegurança alimentar é você comer qualquer coisa hoje,
mas você não sabe o que vai comer amanhã. Quantos brasileiros? 112 milhões de brasileiros estão nessa condição. Isso o PT resolveu. Pastor Marcos Machado, muito obrigado, que Deus o abençoe. E aqui nós encerramos agora esse debate, mas você permanece conosco. Você está no lugar certo.